Bom dia a todos novamente, né? Estamos aqui hoje, dia 13 de maio de 2025, reunidos para a banca de defesa do nosso mestrando Antônio Francisco do Nascimento de Oliveira Júnior, que é mestrando do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, mais vinculado ainda ao antigo programa, em Gestão da Informação e do Conhecimento. A nossa banca tem como membros a professora Patrícia Nascimento Silva, membro externo, a quem eu já vou agradecer muitíssimo, né, pela participação, pela colaboração de sempre. Vou aproveitar para fazer uma breve apresentação do currículo da professora. A professora Patrícia é professora adjunta da Escola de Ciência da Informação da UFMG, atuando no programa de pós-graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, onde também lidera a linha de pesquisa, Gestão e Tecnologia da Informação e Comunicação. A professora Patrícia é doutora em Ciência da Informação pela UFMG, mestre em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento pela Universidade FUMEC e bacharel em Sistemas de Informação pela PUC Minas. A professora possui uma sólida experiência na área de tecnologia da informação, com mais de 15 anos de atuação como analista de sistemas e engenharia de software, e atualmente transita entre a área de ciência da informação e sistemas de informação, com foco em pesquisas cuja temática as temáticas prioritárias são organização e representação da informação, recuperação da informação, interoperabilidade, inteligência artificial, governança de dados e dados abertos. Então, mais uma vez, professora Patrícia, muito obrigado, né, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil abrir a agenda para participar, né, fazer a leitura, enfim, então a gente entende como um gesto de, né, de solidariedade, de amizade, né, de parceria. A gente fica muito feliz com a sua participação novamente aqui. E representando a comunidade dos professores do programa, como membro interno, temos a professora Gabriele Francine Thanos, a professora Gabriele, que compõe essa banca, né, doutora em Ciência da Informação pela UFMG, onde também se graduou em Biblioteconomia e realizou seu mestrado. Atualmente é professora do Departamento de Ciência da Informação e coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação. A professora Gabriele, né, tem uma sólida atuação acadêmica e experiência profissional também como bibliotecária, é líder do grupo de pesquisa Estudos Críticos em Biblioteconomia e Ciência da Informação, ministra disciplinas tanto na graduação quanto na pós-graduação, com foco em fundamentos da biblioteconomia e ciência da informação, bibliotecas públicas escolares e comunitárias, e tem como foco de pesquisa principalmente fundamentos históricos da área de ciência da informação, biblioteconomia, práticas informacionais, mediação e competência crítica e informação. Então, agradeço também, Gabi, muitíssimo, né, a sua participação, né, esteve aqui conosco na fase de qualificação e agora retorno para a gente concluir esse ciclo, né. Então, todos sabem mais ou menos como funciona, tem o Marcos aqui na audiência, mas eu vou explicar por praxe. A defesa é dividida em 3 momentos. No primeiro momento, o Antônio terá 30 minutos para fazer a sua exposição, né, a exposição dos resultados, principalmente. Depois, a banca vai usar o tempo que achar necessário para fazer a arguição, sugestões, né, críticas. No momento, a gente sai para um ambiente privado, a banca, depois retorna para fazer a manifestação do parecer. Tá? Então, agora são 9h04, né? Você tem 30 minutos a partir de agora, Antônio. Use bem esse momento. Tá? Boa sorte, boa apresentação. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia à banca, bom dia a quem está assistindo também. Meu nome é Antônio Francisco Nascimento de Oliveira Júnior, como o professor já adiantou, fui orientado pelo professor Dr. Pedro Alves Barbosa Neto, e agora eu vou expor a minha dissertação, que tem como tema Cultura Informacional, na Pró-Reitoria de Administração da UFRN, Análise da Transparência Ativa das Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis. Vou falar um pouco da introdução para fins de contextualização. A transparência ativa é uma das formas de se garantir o direito e acesso à informação pública. Uma das formas de se promover essa transparência é por meio da política de dados abertos. O PDA da UFRN ele menciona que as pró-reitorias e unidades administrativas da UFRN também são responsáveis pela efetividade da política de dados abertos da UFRN. E um tipo de informação que merece destaque dentro da administração pública é a informação orçamentária, financeira e contábil.
Então, é necessário que a gente destaque aqui que essa política, a política de dados abertos, ela é uma política que fomenta a disponibilização de dados públicos em formato aberto e de uso livre. E o Plano de Dados Abertos, o PDA, ele é o instrumento utilizado para operacionalizar essa política. Agora, quanto à questão da problematização. A pesquisa buscou responder a seguinte indagação: como a cultura informacional da PROAD e o FRN poderá contribuir para melhorar a transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis, especialmente a que é realizada por meio dos dados abertos, e, consequentemente, contribuir para a efetividade da política de dados abertos da UFRN e para o fortalecimento do PDA da UFRN. Para responder a essa indagação, a esse problema, se estabeleceu o seguinte objetivo geral: de avaliar a relação entre os elementos de cultura informacional identificados na PROAD e UFRN e sua contribuição para a promoção da transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis por meio do atendimento da política de dados abertos. E para atingir esse objetivo geral, se estabeleceu 5 objetivos específicos, que são: identificar as informações e os documentos orçamentários, financeiros e contábeis produzidos e gerenciados pela PROAD, analisar a transparência ativa das informações e dos documentos orçamentários, financeiros e contábeis, localizados nas seções que retratam a execução orçamentária e financeira do site da PROAD, do site da UFRN, do portal de dados abertos da UFRN, avaliar o potencial do comportamento informacional da PROAD para contribuir tanto para a efetividade da política de dados abertos, como para o fortalecimento do PDA da UFRN, com foco nas informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Averiguar a presença de indicadores de uma cultura informacional voltada para a transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis, especialmente a relacionada à política de dados abertos. E, por último, propor recomendações tanto para a melhoria e fortalecimento da cultura informacional relacionada à otimização da transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis por meio do atendimento da política de dados abertos, quanto para a melhoria da transparência ativa dessas informações. Agora, quanto à questão da justificativa dessa pesquisa. Essa pesquisa ela se justifica em 4 aspectos. Quanto à ordem social, pelo fato de ela possuir um relevante impacto social, já que ela contribui para a formação de recursos humanos qualificados para a administração pública, e essa qualificação ela se dá a partir das recomendações propostas na pesquisa, que foi proposta na pesquisa. E a justificativa quanto à ordem profissional, ela se dá pelo fato que ela tem uma proposta de intervenção no local pesquisado, com o intuito de proporcionar melhorias e fortalecer a cultura informacional relativa à transparência ativa, ou seja, ela vai causar um impacto no local onde foi pesquisado, que no caso é a PROAD. Quanto ao aspecto científico, a pesquisa se justifica pelo fato que ela poderá agregar e aumentar o arcabouço teórico da cultura informacional, tendo em vista que é um tema relativamente novo, a cultura informacional, e ainda necessita que muito estudo seja feito para aprofundar ainda mais a temática. Quanto à questão da ordem pessoal, esta pesquisa se justifica pelo fato de que ela proporciona ao pesquisador uma nova aquisição de conhecimento quanto à temática da cultura informacional e de gestão da informação do conhecimento aliada à temática da transparência ativa. Então, a gente pode dizer que, desse modo, essa pesquisa ela é sustentada por todas essas justificativas expostas aqui nessa apresentação. Agora, um pouco sobre o referencial teórico. Essa imagem ela resume bem como foi construído o referencial teórico, em que todos esses conceitos evidenciados nessa ilustração, eles conversaram entre si, em que se abordou, por exemplo, o conceito mais geral de cultura, que é a chamada cultura organizacional, em que ela é composta por valores, crenças, pressupostos básicos, ritos, rituais, heróis, normas e comunicação, por exemplo, e posteriormente se abordou a cultura voltada para a informação, que é a chamada cultura informacional, bem como se abordou sobre os comportamentos informacionais, tendo em vista que os padrões de tais comportamentos formam a cultura informacional de um órgão, de uma entidade. E se abordou também o direito à informação, em que se destacou a transparência ativa, a política de dados abertos e o plano de dados abertos da UFRN. Agora, quanto à questão da metodologia, como se deu a parte metodológica desse trabalho? A pesquisa ela é qualitativa, ela é exploratória e ela é indutiva, e ela utilizou de um estudo de caso. Para a coleta de informações, se utilizou pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico, pesquisa documental e entrevistas.
Para análise dos dados obtidos, se utilizou análise documental e análise de conteúdo de acordo com Bardeen. O público-alvo da pesquisa. Quem foi o público-alvo da pesquisa? Foi a Pró-Reitoria de Administração, o diretor de Contabilidade e Finanças, coordenador de convênios e o coordenador da Coordenadoria de Gestão da Informação, tendo em vista que ele integra o comitê responsável pela elaboração dos PDAs da UFRN. Quanto às entrevistas, como é que ela foi realizada? Foi utilizado um roteiro de entrevista, composto por 2 blocos de perguntas, para guiar a entrevista que foi realizada com o público-alvo. É necessário destacar uma coisa com relação às entrevistas, que esse roteiro ele foi composto por 22 questões e que as entrevistas tiveram uma média de 40 minutos de duração. Como é que se deu a análise dos dados obtidos? Primeiramente, começando a falar acerca da análise documental. Primeiro, realizou-se uma análise dos dados identificados através da pesquisa documental, que foi realizada no CIAF, do Tesouro Gerencial, para identificar os principais dados dos documentos e a classificação do documento, se era um documento ou informação orçamentária, financeira ou contábil. Sendo que, para essa análise, selecionou-se 5 notas de empenho, 5 notas de movimentação de crédito, 5 registros de arrecadação, 5 notas de programação financeira, 5 ordens bancárias, 5 notas de lançamento do sistema, 5 notas fiscais eletrônicas, 2 relatórios referentes às demonstrações contábeis de 2022 e 2023, totalizando assim uma amostra de 37 documentos. E o segundo passo dessa análise documental foi basicamente a questão da geração de relatórios pelo Tesouro Gerencial, com as principais informações da execução orçamentária e financeira da UFRN, em que realizou-se uma análise desses relatórios com o objetivo de descrever as informações que podem ser geradas por cada item de informação. E o terceiro momento, correlacionou-se cada documento identificado a cada informação gerada por meio dos itens de informação, procedimento necessário para que fosse possível emitir uma relação de documentos de cada item de informação. Em um quarto momento, criou-se relatórios de um tesouro gerencial contendo os principais documentos, informações orçamentárias, financeiras e contábeis decorrentes da execução orçamentária da UFRN, utilizando como base os principais itens de informação do tesouro gerencial. E, no quinto e último momento, confrontou-se esses relatórios criados pelo pesquisador com os ambientes de transparência analisados e verificou-se se as informações, documentos constantes nesses relatórios já estavam nesses ambientes de transparência ativa. Ou seja, com esses relatórios criados pelo pesquisador do Tesouro Gerencial, conseguiu-se fazer um confronto com os ambientes de transparência ativa e saber o que já estava disponibilizado e o que ainda não estava disponibilizado em tais ambientes. Fez uma confrontação de informações, relatório versus ambientes de transparência da UFRN. Como é que se deu a análise de conteúdo da entrevista? Ela foi feita de acordo com Bardeen. Ela se deu em 3 fases. A primeira fase se fez a pré-análise, que foi basicamente a preparação do material, que consistiu na degravação dos áudios da entrevista, e posteriormente se fez a leitura flutuante desse material. Em um segundo momento, se realizou a exploração do material, em que se realizou a codificação, em que o texto transcrito das entrevistas foi recortado em unidades de registro através de aspectos-chave. Após a codificação, se realizou a categorização, sendo que a categorização ela foi feita em um processo. Primeiramente, criou-se as categorias iniciais, depois as intermediárias e depois as categorias finais. E basicamente foi da seguinte forma: as categorias iniciais foram agrupadas por temas. Aí assim deu origem às categorias intermediárias. Posteriormente, as categorias intermediárias foram organizadas com base em conceitos norteadores, e aí originou as categorias finais. E é necessário destacar uma coisa, que foram criadas categorias prévias com base na fundamentação teórica do trabalho, para servir o quê? De roteiro para guiar a entrevista que foi realizada com o público-alvo. Também é necessário destacar uma coisa, que as categorias iniciais da análise de conteúdo coincidiram integralmente com as categorias previamente estabelecidas, sem a necessidade de inclusão de outras categorias. Ok? E um terceiro momento da análise de conteúdo foi feito o tratamento e interpretação dos resultados, em que os dados foram analisados por meio de inferências e da interpretação de resultados. Com isso, os textos das entrevistas foram organizados em aspectos-chave, chamados de unidades de registro,
e associado aos temas correspondentes, seguindo aquela estrutura da categorização, categorias iniciais, categorias intermediárias e categorias finais. Então, com base nos trechos das falas dos entrevistados, que são as unidades de conteúdo, foi possível realizar inferências e interpretar os resultados. Então, exposto à metodologia do trabalho, vou agora iniciar, de fato, a apresentação dos resultados, destacando que os resultados estão evidenciados de acordo com cada objetivo específico. Então, começando pelos resultados referentes ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que foi a identificação das informações e dos documentos orçamentários, financeiros e contábeis produzidos e gerenciados pela PROAD. Então, a partir das pesquisas realizadas no CIAF, no Tesouro Gerencial, no recorte temporal de janeiro de 2022 a junho de 2024, foi possível identificar esses documentos e essas informações que são produzidos e gerenciados pela PROAD. Então, é necessário destacar uma coisa inicialmente, que esse quadro aí evidencia esses documentos e essas informações que são gerenciados ou produzidos pela PROAD e que começa com são documentos e informações orçamentários, que começam com 2 são documentos e informações financeiros, e os que começam com 3 são documentos e informações contábeis. Os que estão fora do parênteses são documentos, e os que estão dentro do parênteses são informações. Por exemplo, 1.1 começa com 1, então é informação orçamentária. Empenhos emitidos está fora do parênteses, então são documentos. Despesas empenhadas está dentro do parênteses, então são informações. Então a gente tem empenhos emitidos, despesas empenhadas, empenhos a liquidar, despesas empenhadas a liquidar, empenhos liquidados, despesas liquidadas, empenhos pagos, despesas pagas, empenhos liquidados a pagar, despesas liquidadas a pagar, empenhos inscritos em res a pagar processados, res a pagar processados inscritos, empenhos inscritos em res a pagar não processados, res a pagar não processados inscritos, empenhos reinscritos em res a pagar processados, res a pagar processados reinscritos, empenhos reinscritos em res a pagar não processados, res a pagar não processados reinscritos, empenhos inscritos em res a pagar processados cancelados, res a pagar processados cancelados, empenhos inscritos em res a pagar processados cancelados, res a pagar não processados cancelados. Empenhos inscritos em res a pagar não processados liquidados, res a pagar não processados liquidados, empenhos inscritos em res a pagar processados pagos, res a pagar processados pagos, empenhos inscritos em res a pagar não processados pagos, res a pagar não processados pagos, empenhos inscritos em res a pagar processados a pagar, res a pagar processados a pagar, empenhos inscritos em res a pagar não processados a pagar, res a pagar não processados a pagar. Documentos de liquidação dos empenhos liquidados. Antônio, só para a gente adiantar a apresentação, para você não ficar atido a isso, assim, a leitura individual de cada um dos pontos, a gente já pode avançar, porque a gente, além de ter lido a dissertação, conhece o que está aqui nos slides. Tá? Tá ok. Tá bom. Então, adiantando para agilizar. Então, esses são os documentos e informações que foram identificados no processo de pesquisa documental. Agora, os resultados quanto ao segundo objetivo específico, que é a questão da análise da transparência ativa das informações e dos documentos orçamentários, financeiros e contábeis localizados nas seções que retratam a execução orçamentária e financeira do site da PROAD e do site da UFRN. Percebeu-se que 15,8% das informações estão dispostas no portal de dados abertos da UFRN, 94,74% das informações analisadas já estão dispostas no site da PROAD e 100% das informações já estão dispostas no site da UFRN. E 11,5% dos documentos já estão dispostos no portal de dados abertos da UFRN, 3,85% dos documentos já estão dispostos no site da PROAD e 73,08% dos documentos já estão dispostos no site da UFRN. Então, assim, desse modo, a gente percebe que já há uma transparência ativa positiva na PROAD e na UFRN, pelo fato das informações já estarem amplamente divulgadas nos ambientes de transparência, necessitando apenas um incremento nos documentos. E também, porém, a gente percebe que, quanto aos dados abertos, a disponibilização desses documentos e informações ainda não está satisfatória, que precisa melhorar. Então, com isso, pode-se constatar que todas essas informações analisadas já são divulgadas em transparência ativa pela UFRN, e essa disponibilização ela se dá por meio das demonstrações contábeis, dos relatórios de gestão da UFRN, do painel de monitoramento da execução orçamentária, por meio de links do portal da transparência do governo federal. Então, a gente pode constatar que ocorre uma simplificação dessas informações com a utilização de gráficos e uso da tecnologia BI. E há também a contextualização e explicação das informações orçamentárias, financeiras e contábeis, presente nas demonstrações contábeis e nos relatórios de gestão da informação, e há também a utilização de glossários para conceituar os termos técnicos.
Então, com isso, pode-se afirmar que é evidente a presença de uma cultura de transparência ativa positiva na UFRN e na PROAD, mas a transparência ativa pode ser ampliada com a divulgação dessas informações e documentos no portal de dados aberto da UFRN em formato CSV. E uma outra melhoria possível é a questão da simplificação ou tradução da linguagem técnica utilizada, tornando os termos cada vez mais acessíveis à sociedade e ao público em geral. E é necessário destacar que apenas 3 dos 26 itens constantes no quadro anterior estão divulgados no portal de dados abertos da UFRN, que são empenhos emitidos, empenhos inscritos em réis a pagar processados cancelados e empenhos inscritos em réis a pagar não processados. Então, embora a totalidade das informações e a maioria dos documentos já estejam publicados no portal principal da UFRN, é essencial que esses dados também sejam disponibilizados em formato aberto CSV, em um portal específico com a finalidade de facilitar a busca, o download e o reuso da informação. Então, percebe que há um volume significativo de informações e documentos objetos deste estudo que ainda não estão disponíveis em formato aberto CSV no referido portal. Agora, os resultados quanto às entrevistas que foi realizada. É necessário destacar que foi feita uma análise de conteúdo nas entrevistas e ela foi conduzida com base no modelo proposto por Bardin e que a utilização desse modelo ratificou a validade das categorias prévias criadas pelo pesquisador, pois não foram identificadas novas categorias a partir das falas dos entrevistados. Ok? Então, agora, falando dos resultados propriamente dito. Começando pelos resultados quanto à indução de publicação das informações orçamentárias, financeiras e contábeis. A PROAD promove a divulgação dessas informações, embora em formatos não abertos, com documentos em PDF. Os sujeitos organizacionais da PROAD lidam com essas informações em seus processos e em seus fluxos de trabalho de maneira positiva. Com relação a dados abertos em si, em formato CSV, constatou-se que há muitos dados que ainda podem ser disponibilizados no portal de dados abertos da UFRN neste formato. Então, a gente percebe que, mesmo tendo comportamentos informacionais positivos em relação às informações em formato não aberto, esses comportamentos ainda não estão adequados em relação a essas mesmas informações em formato aberto, ou seja, no formato CSV. Agora, os resultados quanto à gestão de bases de dados não automatizadas. A prioridade da transparência ativa é a divulgação e a publicação das informações e dos dados que possam ser gerados de forma automatizada, independentemente do formato. E há dados não disponibilizados pelo fato de serem manuais, ou seja, não automáticos. Xavier argumenta quanto a isso que é indispensável que a informação seja gerenciada e preparada para que, em um segundo momento, possa ser acessada pelo cidadão. Então, aqui a gente percebe que é necessário tratar essas informações que ainda são manuais e que ainda não são disponibilizadas para que seja feita uma disponibilização tanto em formato aberto como em formato não aberto. Um exemplo de informação manual ainda não disponibilizada é a prestação de contas dos TEDs. Agora, os resultados quanto à verificação da acurácia e da qualidade dos dados. A verificação da acurácia e da qualidade dos dados e informações orçamentárias, financeiras e contábeis disponibilizadas em transparência ativa em formatos não abertos pela PROAD. No entanto, conforme relatado pelo entrevistado 1, essa verificação por parte da PROAD não ocorre nos dados disponibilizados no portal específico de dados abertos, ou seja, nos dados em formato aberto. Esse processo de verificação ele reflete um comportamento informacional positivo por parte dos indivíduos que compõem a PROAD. Conforme Rodrigues e Blattman mencionam, o comportamento informacional ele se refere ao modo como os indivíduos lidam com a informação. Então, aqui se nota também um comportamento informacional positivo na PROAD, tendo em vista que ela promove a verificação das informações nos arquivos em formato não abertos. Mas esses comportamentos precisam ser melhorados para atender também os arquivos em formato aberto, que são os arquivos em formato CSV. Agora, os resultados quanto à transmissão da informação com estímulo à sua compreensão e utilização. Há a transmissão de informações orçamentárias, financeiras e contábeis em formato não abertos, de modo a facilitar a compreensão e a utilização pela sociedade. Identifica-se com isso a existência de valores informacionais voltados para a transparência ativa. Então, percebe-se que há, de fato, a presença de valores informacionais na instituição, porém voltados para informações em formato não aberto. Então, se faz necessário o quê? Expandir essa transmissão da informação para os formatos de dados abertos, que é o CSV, e assim ter os valores informacionais fortalecidos na instituição quanto à transparência ativa. Agora, os resultados quanto ao compartilhamento sobre a política de dados abertos da UFRN na PROAD.
pode-se afirmar que o compartilhamento de informações na PROAD sobre a política de dados abertos da UFRN ainda não está satisfatório e que precisa melhorar, e que há necessidade de se difundir com mais detalhes na PROAD no que consiste a política de dados abertos, bem como as suas responsabilidades que o PDA atribui às pró-reitorias e às unidades administrativas. Por que tem que fazer isso? Porque compartilhando cada vez mais essas informações sobre essa política, se consolidará na instituição o conhecimento da mesma e assim se fortalecerá também tal política dentro da instituição, dentro da PROAD e dentro da UFRN, consequentemente. Agora, os resultados quanto à existência de objetivos claros sobre como a informação deve ser trabalhada para melhorar a transparência. Constatou-se que existem na PROAD indicativos da presença de objetivos e estratégias voltados para o tratamento da informação orçamentária, financeira e contábil, com o intuito de melhorar a transparência ativa em formatos não abertos, e esses indicativos demonstram a existência de valores informacionais direcionados à melhoria da transparência no âmbito da instituição. No entanto, é necessário ressaltar que tais estratégias e objetivos podem ser melhorados e fortalecidos por meio de um maior diálogo interno dentro da pró-reitoria, sobre a questão da temática da transparência ativa, especialmente sobre a questão da divulgação dessas informações, não apenas nos formatos já amplamente divulgados, como PDF, como BI, mas também no formato de dados abertos, formato CSV principalmente. Agora, os resultados quanto ao estabelecimento e documentação do modo como os servidores devem lidar com a informação. Percebeu-se que não há um estabelecimento de documentação oficial sobre a maneira como os servidores devem lidar com a informação objeto desse estudo. No entanto, há de maneira prática, cultural, em que cada servidor já conhece bem as suas atribuições. Porém, documentar os comportamentos informacionais que uma organização deseja estimular facilita o gerenciamento de seu comportamento informacional. Então, assim, seria pertinente estabelecer orientações claras acerca dos comportamentos informacionais relacionados aos dados abertos, tendo em vista que essa prática ainda não está tão consolidada quanto as demais formas de transparência ativa promovidas pela PROAD em relação às informações orçamentárias, financeiras e contábeis. Agora, os resultados quanto à questão do estímulo e a promoção de treinamentos. Visualiza-se na instituição a presença da endoaculturação e treinamentos formais. A endoaculturação e os treinamentos formais são elementos que demonstram a existência da cultura informacional. Então, sendo que essa endoculturação ela consiste basicamente num processo contínuo de aprendizagem e assimilação de uma cultura. Então, desse modo, percebe-se na instituição elementos característicos da cultura informacional. Agora, os resultados quanto ao reconhecimento da cultura, informação e cultura informacional. A maioria dos entrevistados consegue exprimir suas opiniões acerca desses conceitos. Desse modo, é possível inferir que os entrevistados têm uma percepção, mesmo que mínima, sobre esses conceitos. E assim, de acordo com Fernandes e Dante, a capacidade de reconhecer tais conceitos é um indicador da existência de uma cultura informacional. Então, nota-se outro elemento característico da cultura informacional na instituição, na PROAD. Agora, os resultados quanto à existência de troca de informações. Existe uma troca de informações dentro da referida pró-reitoria, existindo, portanto, um ambiente colaborativo dentro da mesma. Porém, pode-se estimular que haja uma maior troca de informações acerca da política de dados abertos da UFRN dentro da PROAD. Isso é necessário para quê? Para que, de fato, pelo fato de que uma maior troca de informações sobre tal política a fortalece ainda mais dentro da instituição. Mas o fato de já existir um ambiente colaborativo dentro da PROAD facilita que possa existir uma maior troca de informações sobre essa política na PROAD. Agora, os resultados quanto à identificação e uso proativo da informação. Há proatividade no aspecto dos dados em formato não abertos, como os relatórios em PDF, documentos em PDF do painel BI. Mas é preciso que se estimule também a proatividade no âmbito dos dados abertos. E o painel em formato BI é um exemplo disso. É um exemplo dessa proatividade, pois disponibiliza de modo interativo e gráfico as informações da execução orçamentária e financeira da UFRN. Porém, é necessário que se estimule essa proatividade no âmbito dos dados abertos, para que as informações já divulgadas nos demais formatos, como PDF e BI, possam ser disponibilizadas igualmente em formato aberto, ampliando assim o acesso e a utilidade desses dados. Agora, os resultados quanto à manutenção da transparência ativa. A PROAD mantém a transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis, divulgadas nos principais portais de transparência da UFRN, especialmente nos formatos já amplamente divulgados como PDF e BI. Além disso, a PROAD busca promover a clareza da informação e torná-la mais compreensível para a sociedade.
No entanto, essa prática ainda não ocorre no formato de dados abertos por parte da PROAD. Então, é necessário que a PROAD estenda essa manutenção da transparência ativa para o formato de dados abertos CSV, e tenha, assim, uma manutenção completa da transparência ativa, abrangendo tanto informações em formato não aberto, quanto informações em formato aberto. Agora, os resultados quanto ao reconhecimento das barreiras. Os entrevistados reconhecem a existência de duas principais barreiras que dificultam a maior disponibilização das informações orçamentárias, financeiras e contábeis em formato de dados abertos, no portal de dados abertos da UFRN, que é a limitação de sistemas em automatizar totalmente o processo de disponibilização e a sobrecarga de trabalho dos servidores. Então, é necessário destacar que o reconhecimento das barreiras e os problemas para usar, gerenciar e transmitir as informações em formato de dados abertos indica que há sim uma cultura informacional dentro da PROAD. Indica também que a instituição ela está ciente dos gargalos existentes quanto à disponibilização das informações em formato aberto. Agora, os resultados quanto à exploração integral das TICs nas práticas informacionais. Pode-se afirmar que existe o uso bastante amplo das TICs na gestão da informação e também na transparência ativa das informações objeto desse estudo. No entanto, é possível explorar com mais intensidade as TICs quanto ao aspecto dos dados abertos, ou seja, esse uso amplo das TICs se dá principalmente em formatos não abertos. Então, é necessário essa maior exploração das TICs para que as informações que já são divulgadas em formato não abertos sejam também divulgadas em formato aberto, como o CSV. Agora, os resultados quanto ao uso intensivo e extensivo de recursos informacionais. Há, de fato, o uso intensivo e extensivo dos recursos informacionais disponíveis para a otimização da transparência ativa das informações objeto desse estudo, especialmente em formatos não abertos na PROAD. No entanto, é necessário que esse uso intenso e extensivo dos recursos informacionais seja aplicado no quesito dados abertos na PROAD, para que se consiga incrementar tais dados e também fortalecer a política de dados abertos na instituição, tanto na PROAD como na UFRN. Antônio, vamos fechar em 3 minutos, tá? Tá, finalizando. Então, essa pesquisa ela resultou na criação de um conjunto de propostas de intervenção, que foi composto pela sugestão de criação de novos conjuntos de dados em formato aberto, um passo a passo para gerar os dados que podem ser disponibilizados no portal de dados abertos da UFRN, recomendação de termos mais simples para serem utilizados na tradução e descrição dos principais termos técnicos dos conjuntos de dados recomendados, recomendações para melhoria e fortalecimento da cultura informacional relacionada à utilização da transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis por meio do atendimento da política de dados abertos. Então, a pesquisa resultou num conjunto de propostas de intervenção, formada por 4 propostas de intervenção, sendo que essa última se deu por meio de um plano de ação, que é através da ferramenta chamada 5W2H. Essa ferramenta ela consiste em um plano de ação que possibilita tanto a identificação das necessidades, como a proposição de soluções para que a organização alcance seus objetivos pretendidos. E agora a questão das considerações finais. Pode-se afirmar que todos os objetivos desta pesquisa foram atendidos, tanto geral como específicos. E essa pesquisa evidenciou 3 principais coisas. Primeiro, que há uma cultura da transparência ativa positiva quanto às informações e aos documentos orçamentários, financeiros e contábeis no âmbito da PROAD e da UFRN, mas que pode ser fortalecida com uma maior disponibilização dessas informações e documentos em formato aberto no portal de dados abertos da UFRN, e para isso é necessária uma maior indução de publicação dessas informações e documentos por parte da PROAD. Segundo, que existem comportamentos informacionais no âmbito da PROAD que podem contribuir de modo mais significativo para a efetividade da política de dados abertos da UFRN, mas que para isso demandam melhorias. E terceiro, que há indicadores que atestam a presença de uma cultura informacional voltada para a transparência ativa, mas que essa cultura pode ser aprimorada quanto à questão dos dados abertos em si. Então, conclui com esta pesquisa que é necessário fortalecer a cultura informacional relacionada aos dados abertos na Pró-Reitoria em Estudo, para que seja fomentada a disponibilização integral das informações e documentos orçamentários, financeiros e contábeis em formato aberto no portal de dados abertos da universidade. Então, assim, desse modo, pode-se afirmar que a pesquisa trouxe resultados relevantes e que podem contribuir tanto para o fortalecimento da cultura informacional da PROAD, como também a transparência ativa da UFRN. Então, é isso. Aqui são algumas referências que foram utilizadas na construção do trabalho. Ok, é isso. Obrigado a todos por visualizar minha apresentação.
Muito bem, Antônio, parabéns pela apresentação, né, bastante bem feita, né, com bastante domínio do conteúdo, atendeu ao tempo, né, então, excelente. Nesse momento, então, agora eu passo a palavra para a professora Patrícia, depois para a professora Gabriele, para elas fazerem os comentários, né, mais uma vez agradecendo as duas pela participação. Então, professora Patrícia, com você. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Pedro e do Antônio. É uma felicidade a gente voltar em uma banca que a gente participou da qualificação, muito bom a gente ver toda essa evolução, tudo que foi feito, né? Cumprimentar a professora Gabriele também, que também esteve junto nesse processo, né? Eu acho muito interessante a gente ter essa oportunidade, então já agradeço pelo convite, tá? Antônio, eu fiquei muito feliz, tá, com a sua dissertação. Dá para ver a evolução que você teve da sua qualificação para essa defesa. Várias coisas que eu tinha pontuado no seu trabalho, né? Eu voltei lá naquele da qualificação, olhei o que eu tinha marcado, relembrei, conferi, e praticamente tudo foi atendido, né? Foram vários elementos que eu tinha marcado e que eu acho que contribuiu, né, de alguma maneira para você evoluir, né? Então, fico feliz por isso, tá? Gostaria de te parabenizar pela sua apresentação, foi bem objetiva, a gente consegue perceber que você tem esse domínio do que você fez de verdade, né? Porque às vezes a gente vê que a pessoa está meio assim, mas não, né? Você realmente fez esse trabalho, tem seu mérito, né? Foi atrás, correu, aposto que correu muito, Sim. mas é isso mesmo, é a parte do processo, e é assim mesmo que funciona, tá? Acredito que você deve ser um novo Antônio depois de toda essa experiência, né? Sim. Bom, e eu também gostaria de te parabenizar, né? Eu já tinha te parabenizado na qualificação pela escolha do tema, e agora ainda mais vendo os seus resultados, né? E especialmente por você estar fazendo um estudo de caso que traz um retorno para a sua instituição, né? Você, como servidor público, e também como mestrando, né, do programa, eu acho super importante você trazer esse retorno para a instituição, você trazer isso de uma maneira bem objetiva e em forma de produto. Ficou muito legal, né? Porque você tem agora um produto para você repassar para a instituição, né? E para que isso de fato tenha uma continuidade, para a gente realmente fazer com que o que a gente produz na pós-graduação não tem que ficar, né, só no repositório publicado e pronto, né? A gente também tem que ter essa intervenção dentro da sociedade, dentro das instituições, dentro do mercado. Eu acho isso excelente, sabe? Eu tento fazer minhas pesquisas sempre com esse cunho, às vezes mais aplicado, para a gente ter essa continuidade, né? Para esse negócio não morrer aqui. E se você quiser também dar continuidade no doutorado, você também já tem elementos para continuar, né? E é isso mesmo, a gente não pode parar. É muito importante, né, pensar nisso. Então, parabéns por isso também, tá? Eu tenho alguns pontos aqui para ir comentando sobre o seu trabalho, tá? Mas todos no sentido de contribuir, tá, Antônio? Porque, de fato, o seu trabalho está muito bem feito, né? A gente tem essa noção de que teve esse aprofundamento que era necessário quando a gente viu na qualificação e que ele foi feito e foi cumprido, tá? Então, eu vou só Antes da abrir. professora começar a fazer os apontamentos, Antônio, eu vou te pedir para tirar a apresentação da tela, para a gravação ficar mais agradável, né? A gente está muito espremidinho aqui. Vai ficar legal, ótimo. Vai lá. Então, eu vou passar pela estrutura do texto mesmo, que vai ficar mais fácil aqui de organizar, tá? De uma maneira geral, eu vi que o seu texto está bem organizado, as sessões estão bem distribuídas, você fez bastante quadros para não ficar tão carregado, né? Eu vi que está extensa a sua dissertação, mas mas isso não prejudica, porque a gente consegue ver essa organização. E aí, se não tivesse bem organizado, talvez ficaria mais difícil, né, da gente poder entender. Mas não, eu entendi, e inclusive com a sua apresentação, eu fui vendo que realmente era isso que eu tinha entendido que você estava falando, e é isso mesmo, tá? Então, também ficou muito bom essa organização, né, que também deve ter dado muito trabalho, muitos quadros, muitas coisas para fazer, né? No mais, eu recomendo que você faça só uma revisãozinha de português, porque tem algumas coisinhas que eu fui achando.
No início eu fui até marcando uma vírgula, uma coisinha e tal, mas aí depois eu parei de marcar, mas eu acho que é importante, né, você fazer isso para depositar no repositório e também para você repassar, né, esse produto para a universidade, tá? No resumo, e aí falando da estrutura mesmo, né, na sequência lógica aqui do seu trabalho, seu resumo tá bom, eu só senti falta de você detalhar esse final, esse resultado que você traz, né, que você traz as recomendações, mas você fala ele muito superficial aqui, você tem espaço para isso. Eu acho que deu 300 e poucas palavras, você tem até 500. Então, aproveita, usa aqui esse espaço que você tem para destacar, né, todos esses elementos que você traz de resultado, tá? Na sua introdução, eu fui marcando aqui todos esses construtos teóricos que você vai falando. Eu lembro que eu tinha pontuado na qualificação que estava um pouco sem uma ordem cronológica, e aí eu vi que você conseguiu organizar isso aqui melhor, te trazer, né, os elementos um por um, de uma forma mais organizada, e observei isso, foi muito bom, que aí dá essa sequência lógica para a pessoa que está lendo, né, porque às vezes são muitos conceitos, são mesmo, né, muitos conceitos relacionados, e aí tem que organizar para a gente poder conseguir fazer essa leitura um pouco mais fluida, tá? Tem algumas coisinhas que eu marquei sugerindo algum parágrafo de transição, que às vezes você muda de um conceito para outro, mas coisinha pouca que vai ficar marcadinha aqui, tá? Aí vem os objetivos, né? Vi que a grande maioria foi mantida, né? Não tivemos muitas alterações nisso. A única coisa que eu acho que eu fiquei na dúvida, na verdade, aí você pode me responder, e que talvez eu acho que você possa tirar essa palavra, é o seguinte: lá no seu objetivo específico de averiguar a presença de indicadores de uma cultura informacional voltada para a transparência ativa das informações orçamentárias, financeiras e contábeis, especialmente a relacionada à política de dados abertos. Quando você fala os indicadores da cultura informacional, eu vi que você colocou os indicadores lá no seu referencial teórico, né? Tinha até um autor que falava especialmente disso. Mas nos seus resultados, você fala que tem esses indicadores, mas eu não sei, quando você põe indicadores aqui, talvez você traz um peso para poder falar quais são esses indicadores, sabe? Então, é um indicador X, é um indicador Y, qual que é? Então, talvez, aí fica como uma sugestão, né? Você não colocar aqui, talvez mudar essa redação para não colocar a presença de indicadores, ou talvez a presença de uma cultura informacional, para ficar uma coisa mais ampla. Mais livre, sim, mais geral. Mais livre. Porque alguém pode questionar assim, não, mas cadê os indicadores? Quais que são os indicadores? Já que você fala no seu referencial, aquela lista dos indicadores, e aí alguém pode falar assim, mas então quais desses indicadores que realmente estão sendo atendidos, ou enfim, né? Porque você fala dessa questão da presença. Então, eu sugeriria você retirar essa questão dos indicadores, talvez só essa presença da cultura, tá? Para não deixar a brecha do seu trabalho ficar fechadinho, redondinho mesmo, tá? No mais, eu não tenho nenhuma sugestão em relação aos objetivos específicos, era somente isso que eu acho que pode melhorar, tá? Entendi. Em relação à justificativa, tem umas coisinhas que eu marquei aqui, porque às vezes você coloca uma coisa que a gente já está no resultado. Dentro da justificativa, eu peguei umas frasezinhas que às vezes você fala assim, foi possível isso, foi possível aquilo. Então, só para mudar de lugar, para não ficar deslocado. Mas acredito que é por causa dessa redação, né, que no final a gente vai juntando tudo, mas é isso mesmo, tá? Mas eu deixei marcadinho aqui. Manteve, né, a questão das justificativas pela questão profissional, científica, ficou bem legal isso, né? Ficou bom. E aí, você termina a sua introdução falando da continuação, né? Da sua dissertação. Tinha só um parágrafo aqui que eu acho que ele ficou deslocado, eu acho que eu marquei ele, mas enfim, vai ficar aqui para você ver depois, tá? Gostei que você fez a figurinha. Eu tinha sugerido isso na qualificação, de colocar a figurinha com referencial teórico no início, para as pessoas saberem o que você está falando. Foi ótimo, tá?
Aqui, só para uma questão de layout, aí depois você pode... Eu vi que você está usando os azuis, então não sei se a sua paleta de cor é sempre azul, então só deixar isso bem padronizadinho, tá? Aí ficou ótimo, porque aí você tem noção do que vai ser apresentado. Não, esse parágrafo deslocado é aqui que eu acho que eu marquei. Ó. É porque você começa com esse modelo conceitual, põe a figurinha, aí você vai falando quais seriam esses conceitos e cada tópico, né, que é discutido, e aí depois você coloca tipo um fechamento falando sobre a cultura informacional, que ela desempenha um caráter significativo. Acho que não precisa, porque no seu referencial você já faz isso. Então, talvez você possa até tirar esse parágrafo daqui, tá? Aí, passando para o seu referencial, ó, o que eu fiz no seu referencial? Eu comparei. Por quê? Aquela sua primeira versão da qualificação, ela tinha muitas citações repetidas, eu marquei, né? Você ficou com essa indicação. E aí, eu fiz uma comparação para ver o que você tinha mudado, e você mudou muita coisa, né? E foi ótimo, porque você viu como que você enriqueceu o seu referencial teórico, né? Você trouxe vários autores, você fez a discussão, você vai de um autor para o outro, e não ficou só tipo fulano, 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 depois ciclano, 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 né? Então, isso foi muito bom. Eu não fiz marcações de correção, mas tem algumas coisinhas que eu acho que também é importante, a questão da revisão de português, tá? Mas coisa bem em detalhe mesmo. E aí, ok, algumas coisinhas que a gente também tinha falado no referencial você complementou, algumas dúvidas, né, foram mais justificadas, e referencial também, ok, eu nem fiz muitos apontamentos aqui não, tá? Praticamente eu fiz essa comparação e eu nem marquei muita coisa aqui. Acho que eu não marquei quase que nada aqui, ficou tudo na comparação que eu fiz mesmo lá no Word. Aí passamos para... Deixa eu ver. Você faz aquela parte lá de colocar o plano de dados abertos, isso. E aí chega na metodologia. Tá? Metodologia também cresceu muito, né? Evoluiu para caramba. A questão que eu tinha falado lá do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Você submeteu, fiz o projeto, deve ter passado lá, né, alguns apertos e tal, mas também faz parte. Pedro tá rindo aí de nervoso, né, Pedro? Eu sei como é que é, gente. É tenso esse negócio. Mas, enfim, né? Não deu certo. Exatamente. E assim, eu acho que também tem uma experiência bacana, né? Que os estudantes também vivenciam na academia, para ter essa noção de como que se faz, né? Que tem essa autorização, que tem que ser pedida. Então, acho que foi muito bom, porque agora, olha para você ver, você vai poder divulgar esse trabalho seu, você pode ganhar prêmios, você pode tudo, porque você passou por todo o processo. Aí já pensou se você tivesse feito tudo isso e agora chegasse na banca e falasse assim, não, a gente não vai poder, né, tipo, premiar um trabalho desse porque ele teria que ter passado no comitê de ética, né? Então, acho que, espero que tenha valido a pena o esforço, tá? Em relação à metodologia, você faz uma caracterização inicial, né? Quantitativa, exploratória, caráter indutivo. Aqui, ok, tá? Eu só vou te pedir para dar uma conferida, porque é o seguinte, essas classificações de ela é pesquisa aplicada, ela é básica, ela é exploratória. Cada autor, ele tem uma definição de como que ele trata isso. Então, por exemplo, o Gil, quando ele fala da natureza, ele fala que tem que ser ou aplicada ou básica. O Prodanov, eu acho que ele também fala de aplicada ou básica, quanto à natureza. Aí, quanto à abordagem, eles falam assim, é quanti-quali. Quanto aos procedimentos, aí se é exploratório descritivo. Então, só dar uma revisadinha aqui, porque você usa um autor aqui que é Flick, e eu não uso ele com frequência, tá? Então, eu não sei como que ele trata essas classificações. Se tiver de acordo com a classificação dele, beleza. É só para você ajustar, ou porque, por exemplo, aí não tem problema se você usar o do Flick e ele falar dessa forma. Só deixa claro isso. Porque, às vezes, eu, por exemplo, eu uso muito do Gil, aí eu já falo, o Gil falou que a natureza é assim, assim. Então, pronto. Não vou ficar discutindo metodologia aqui. Eu vou só colocar, né, qual autor que eu tô seguindo. Pronto, tá? Que aí também não tem nada de questionamento depois, né, de como que você fez essa caracterização, tá? A mesma coisa, eu acho que quando você classifica também como estudo de caso. Aí também se dá uma olhadinha no autor que você for seguir.
se for Marconi Lakatos, e aí você pega lá como é que ele fala do estudo de caso na classificação dele, tá? Aí eu vi que ficou legal nessa divisão, você põe o locus da pesquisa, coloca o universo da amostra. Uma coisa que eu senti falta aqui, e aí até foi mais curiosidade minha, é de saber, dentro desse contexto que você fala, né, que são os servidores da PROAD UFRN, né, que trabalham diretamente com essas informações, qual que era o universo mesmo? Tipo, quantas pessoas existem trabalhando nesse setor hoje? Você não coloca isso, né? Eu não vi, certo? Pode responder, Antônio. Só para saber. Não, realmente. E quantas pessoas são? Acho que, em média, umas... No setor total, umas 50, eu acho. No setor... Não, 50 é mais... Não, é 50, considerando as contábeis também. Tá, entre só para a 40 gente ter uma ideia. Uhum. Setor total, que seria a DCF e o setor de Mas todo mundo mexe com convênios. isso? 50 pessoas? Ou tem umas divisões? Tem as divisões, né? Porque é setorizado. Uhum. Porque é importante isso, Antônio, porque é o seguinte, se você fala que a gente tem, por exemplo, 10 funcionários, 3 servidores que estão relacionados com essas informações, e você fala que você fez a entrevista com 4 pessoas, você já tem 40%. Sim. Então, isso impacta, né, de você trazer mais elementos para sua pesquisa. Então, quanto maior esse percentual que você tem, né, de adesão a essa entrevista sua, e aí fazendo essa conta de quem realmente está trabalhando diretamente com isso, é mais um elemento para você colocar na sua pesquisa para, né, trazer isso como algo positivo, tá? Então, dá uma olhadinha, faz essa conta direito aí, que eu acho que é bom você colocar isso. Né? Porque eu acho que no caso, eu identificar a quantidade correta, assim, de pessoas que trabalham e colocar, né? Isso, no momento, né, que você tinha feito, né, essas análises, porque tudo muda, né? Sim. Enfim, eu acho que é legal isso, tá? Para você destacar esse percentual e crescer com isso na sua pesquisa, tá? E aí, eu acho que da metodologia era isso mesmo. Eu vi que o roteiro você coloca bem detalhado, com essa separação da fundamentação teórica, os blocos de perguntas, trouxe isso tudo bem detalhado, fala do Comitê de Ética em Pesquisa, né, as datas, fala que fez o pré-teste com relação ao roteiro, então é isso mesmo. Na questão da análise dos dados, né, e tratamento dos dados, eu achei bom que você seguiu direitinho o Vardan, tudo que ele fala lá você foi fazendo, e é isso mesmo. Uma dúvida que eu fiquei se você utilizou alguma ferramenta para analisar esses dados, como é que você fez? Você fez planilha? Você não fala disso. Mas isso você pode falar, tá? Não tem problema ter utilizado ferramenta, ou você fez tudo na mão, como é que foi? Não foi, não utilizei ferramenta, foi tudo planilha, Word, forma manual, não teve nada de sistema automatizado, não. Então coloca que isso é um mérito seu também, deu trabalho pra caramba. Né? Como diz o Datena, deu trabalho para fazer. Bom, então ótimo. Aí você coloca que foi, né, esse tratamento manual que demandou aí, de fato, né, uma dedicação a mais do pesquisador. E aí vamos para, deixa eu ver, acho que já vai para os resultados. Não, e aí você finaliza com o quadro que eu tinha te pedido para colocar os objetivos específicos e como, né, que você ia alcançar esses objetivos específicos por meio desses métodos e dessas técnicas de coleta, tá? A grande maioria, né, já compõe a pesquisa documental, ok? Eu só acho que talvez o primeiro objetivo específico, talvez você possa colocar a pesquisa bibliográfica também, porque a partir da pesquisa bibliográfica, da legislação, né, e também dos autores teóricos da área, te ajudou a identificar essas informações. Talvez, né, aí vocês podem, é uma sugestão, tá? Vocês pensarem se cabe, tá? E aí também ficou muito bom o quadro para sintetizar, né? Porque são muitas informações e para o leitor isso tem que ficar claro, tá? Bom, e aí vamos para os resultados, rapidamente, tá? Você tem muito resultado, muita coisa que você analisa, e eu vi que você coloca também bem organizado, né?
o primeiro objetivo é esse, eu fiz essa análise e resultou isso. E aí você foi, né, colocando em bloquinhos. Achei também que ficou muito bom para entender, porque são muitas informações. E se você não tivesse feito isso, realmente ia comprometer a leitura do seu trabalho, mas não comprometeu, tá? Vi que você colocou primeiro, né, esses dois elementos, né, esses dois objetivos iniciais, que era identificar as informações dos documentos orçamentários e depois analisar a transparência ativa. Ok, eles são mais simples, né, e são mais objetivos de serem apresentados, e aí eu vi que você colocou de uma forma que discute, que traz, né, esses elementos, e eu não achei nada pendente aqui em relação a isso, tá? Tá bem organizadinho, tá bem apresentado. No segundo momento, você traz... tem só uma coisa que eu marquei aqui. Na página 136, aí eu não sei porque eu tô olhando pelo Drive, pode ser desconfigurada. Depois que você faz, depois que você põe o quadro 8, depois do quadro 8, para mim aqui é a página 136, e até você colocou isso aqui na sua apresentação que eu vi, você fala da questão dos percentuais. Né? Percebeu-se com essa análise que 15,5% das informações analisadas já estavam dispostas no portal de dados abertos da UFRN. Quando você fala esse 15%, esse 94%, qual que seria o 100%? Eu fiquei sem saber um pouco do que seria esse 100% seu. Seriam todos esses dados que estão em relatórios, que tá de uma outra forma? Como é que é isso? Porque assim, eu segreguei em duas partes. Segreguei em documento e segreguei em informação. Fiz essa distinção. Uhum. Aí tem o 100% do que é documento e tem o 100% do que é informação. Por isso que ele está assim, dessa forma apresentada nesses resultados. Então, quando você soma só o que é documento, aí vai dar o 100% dos documentos, que são os empenhos, as ordens bancárias, essas questões. Quando você soma só o que é informação, aí dá o 100% das informações, que é aquela questão mais qualificada. O dado em si. Não sei se eu consegui explicar. Não, entendi o que você falou. Mas talvez no texto é bom você destacar isso. Porque eu fiquei um pouquinho perdida de saber de onde que estava vindo esse 100% seu aqui, e esse somatório que não estava meio que fechando, sabe? Entendi. Então, mas é interessante apresentar o valor, o dado absoluto, né? Também. Né, o que é esse 100% em números absolutos, para a gente ter uma ideia da proporção, né? De fato, é importante. Porque a UFRN tem muitos dados abertos em relação às outras universidades. Então, vai ser bom, né, também comparar esse quantitativo com outras universidades. Uhum. É bom mesmo. Ótimo. Então, dessas duas primeiras análises, que são os dois primeiros objetivos específicos, eu acho que eu marquei só isso, que me chamou a atenção aqui. Tem uma coisa que você fala muito, da questão do portal, não é do portal não, do BI. Esse BI que vocês têm aí, ele é aberto, tipo, a comunidade pode acessar, ou não? É uma coisa interna? É aberto. E aí tem um link, então? Tem um link. Então, faltou pôr o link. Eu fiquei doida para olhar o negócio. Não achei. Então, coloca esse link aqui, que eu quero ver ele depois. É porque aqui no FMG a gente tem alguns BIs, mas eles são, às vezes, internos e meio restritos, sabe? Por causa de alguns dados sensíveis, e a gente não consegue abrir algumas coisas tem vez. Mas, então, se está tudo aberto, é ótimo, excelente. Entendi. Tá? Bom, e aí, passando para a questão das entrevistas, já terminando minha fala, que eu já falei demais, gente. Nossa Senhora. A questão das entrevistas, eu achei bem legal também você trazer a questão das categorias, né? Que você fala primeiro as categorias iniciais, que foram identificadas com relação à fundamentação teórica do seu trabalho. Depois, umas categorias intermediárias, que você foi, tipo, meio que agrupando, foi isso que eu entendi, mas se não for, você me fala. E um ajuste para chegar nessas categorias finais, né? Que também faz parte desse agrupamento, de uma certa maneira, e praticamente essa intermediária que, né, que faz todo esse apontamento para já chegar na final. Uma sugestão aqui, que talvez, não sei se é possível, mas aí você me fala, você colocar aqui, junto com a questão dessas categorias, excepcionalmente, quais foram as perguntas do seu roteiro.
que estão relacionados a essas categorias. Você consegue fazer isso? Eu acho que você consegue, não consegue? Mas, de certo modo, já tem isso no trabalho. Há um referencial teórico que eu coloco um quadro ligando cada categoria prévia a cada questão do questionário. Sim, mas aqui no final, porque você fala categoria final. Então, final é final. Sim. Entendi. Entendeu? As categorias finais. Então, seria Sim. legal, e aí eu estou falando como leitura, mas aí você me fala essa viabilidade técnica. Seria legal a gente ter aqui nas categorias finais essa relação das perguntas do roteiro. Sim, Ficaria legal. dá para fazer. Dá para fazer. Eu imaginei que dava mesmo. E aí é porque você já tem isso fácil, né? Sim. Você já está fácil para você colocar. E aí eu acho que vai dar um up aqui no seu trabalho, tá? E aí você vem com as entrevistas, né? Com os trechos da entrevista. Eu queria te perguntar, aqui foi um trecho ou foi a resposta toda que você coloca da pessoa? Desses quadros que você fez, vários quadros. Oi, me escuta? Foram trechos que eu coloquei. Tá, então, eu acho, pelo menos na minha leitura, eu acho que eu não vi falando se eram trechos ou se era a resposta completa. Acho que é bom colocar, né? Vamos colocar essa informação, né? Colocar que foram trechos, né? Foram recortes e tal. Só para deixar arrumadinho, tá? E aí, né, já trazendo todos esses elementos dos resultados, você faz essa indicação das... como é que você chama, meu Deus? Das propostas de intervenções, né? E aí, eu olhei seu documento das propostas e olhei aqui também na dissertação. Eu achei que ficou bem legal você trazer isso de uma forma de recomendação, né? Porque a gente sabe que tem vários elementos por trás dessa publicação dos dados, a gente precisa de ter um ferramental possível para que isso seja implementado, precisa de servidor, precisa de um monte de coisa. Mas isso também não tem que impedir a gente de falar para a instituição que isso, de alguma maneira, precisa ser pensado e um dia vai precisar ser feito, né? Então, como recomendações, fica muito... soa muito bem a gente trazer isso como recomendações, porque a gente não está, né, trazendo nada negativo para a instituição. Pelo contrário, a gente está tentando trazer algo para melhorar, para somar, né, sem uma crítica direta. Então, eu acho muito bom trabalhar com recomendações por isso, tá? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, você traz essas recomendações lá naquele outro documento, que eu acho que é o documento que você vai entregar, possivelmente, né, para a sua pró-reitoria, para ele que vai fomentar, de fato, essas discussões dentro da universidade. E eu acho uma coisa muito interessante que você põe no seu trabalho e que você não pôs lá, que foi como fazer esse relatório lá dentro do sistema. Você tem uma parte aqui que você fala exatamente como é que você gera o relatório daqueles dados. Então, você fala, vai no menu tal, faz isso, seleciona isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E eu acho que isso é muito importante de você mostrar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer para eu ter esses conjuntos de dados? Você mostrou que isso está lá no sistema, que existe, inclusive, um relatório que faz isso, certo? E aí, então, isso apoia aquele documento para falar que isso é viável. Porque, às vezes, tem gente que fala assim, publica tal dado aberto. Só que a pessoa não tem a menor noção de como que você vai chegar naquele dado aberto, de qual sistema que você vai pegar, o que você vai tratar, enfim. Vi inúmeras discussões nesse sentido lá no FMG. Que a gente, às vezes, precisava de um dado que a gente não sabia onde que o negócio estava. E aqui, a gente sabe onde é que ele está. A gente sabe, né, a gente tem essa rastreabilidade dele, pelo menos dentro do sistema. Então, de uma maneira, né, ele já existe. Eu acho que ele precisa do tratamento, certo? Sim, então, mas assim, professora, lá no produto, eu não coloco realmente o passo a passo de como fazer, mas eu coloco um link para chegar no passo a passo. Eu não sei se vocês viram esse link, tem até um QR Code lá. É o link da dissertação, não é? Não, era um link QR Code para chegar no passo a passo, porque como o passo a passo está muito extenso, eu não coloquei o passo a passo mesmo. Eu não coloquei o passo a passo mesmo no produto, mas eu coloquei um link e um QR Code para conseguir acessar o passo a passo.
Entendi. Eu vi o QR Code, mas eu não li o QR Code, não. Eu achei que ele apontava para a sua dissertação, mas tudo bem. Bom, eu não sei, talvez valha a pena você julgar isso lá. Porque o pessoal vai ler só o documento. Não sei se eles vão ficar prestando atenção em QR Code. Quem está na área administrativa, às vezes, não presta muita atenção nisso, sabe? Então, você já está com tudo pronto, é só jogar para lá, né? Talvez. Aí você pensa junto com o Pedro o que é mais estratégico. Porque eu acho que é alcançar mesmo o objetivo real, né, de impactar dentro da instituição, tá? Bom, e aí, assim, gente, aqui eu vi todas as análises que o Antônio fez. Acredito, né, que tem uma fundamentação, porque você está baseado no sistema, né, que já é padrão federal e que você utiliza dentro das suas atividades lá na universidade. Eu não tenho, né, nem como ficar validando esse tipo de coisa, mas acredito que por todo esse percurso e por toda essa trajetória de todo o trabalho que você fez, né, possivelmente está tudo certinho, né, essas indicações de onde está uma coisa ou está indicando outra, ninguém melhor que você para apontar, né, e como você vai apresentar isso também lá na sua universidade, você também vai, né, inclusive ter até uma validação, vai que tem alguma coisinha, você, né, consegue trazer isso lá para os servidores que estão trabalhando diretamente com isso, tá? Então, é uma coisa que, para mim, tá ok, né, só você ter esse cuidado depois lá, talvez, validar com colegas, só para ver se é isso mesmo. Eu não sei como que você... Porque às vezes passa alguma coisinha, sabe, Antônio? Mas é normal, né? Só para ter essa certeza aí, para você entregar mesmo uma coisa de qualidade para a universidade. Bom, e já encerrando minha fala, deixa eu ver só uma coisa aqui. Você faz a questão da... Como é que chama, meu Deus? Esqueci o nome. 5W2H, né? Que é essa recomendação por meio dessa ferramenta. E aí ela traz esses momentos, né? O quê, por quê, quando... E acho interessante trazer dessa forma que vai ficar mais claro para as pessoas entenderem, né, o que é de fato que você está propondo de recomendação, né, e como que isso pode ser desdobrado. Acho que esse como, quando, né, explica bastante como fazer isso, né? Então acho que ficou legal você trazer essa ferramenta para apresentar, né, essas recomendações. Ficou bom. E por fim, as considerações finais, você faz tudo bonitinho, retoma cada etapa, né, fala direitinho. Eu só acho que faltou aqui você destacar um pouco mais da contribuição para a área, porque você fala dessa contribuição, né, do projeto, do trabalho em si, da questão de trazer isso para o UFRN, e para a área também a gente conseguiu, né, alcançar aqui os objetivos. Eu acho que você pode também destacar um pouquinho na ciência da informação, trazer essa importância dos dados abertos, desse tratamento desses dados, essa apresentação desses dados, né, que às vezes é bem divulgado aqui no seu trabalho, mas você não coloca, e assim, vai fazer diferença aqui nessa contribuição, né, para fechar o seu trabalho Sim. com chave de ouro, tá? Bom, e já falei demais, gente, acho que é isso. Eu vi aqui que tem o seu anexo do roteiro, não conferir referência, tá? Porque aí você coloca um profissional aí para conferir. Mas no mais, gente, eu acho que ficou um trabalho muito bem feito, né? Que trouxe esses elementos que a gente precisava para apoiar todo esse percurso metodológico. Foi muito bom você ter colocado o seu projeto lá no comitê de ética, ter aprovado tudo certinho, porque eu acho que agora deu tudo certo e ele vai ser divulgado e bem utilizado dentro da universidade, tá? Então, parabenizo você, parabenizo o Pedro pela orientação, né? Com certeza isso tem muito do Pedro também, né? De estar acompanhando, de estar fazendo, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Então, parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de ter participado dessa banca e ter contribuído de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada. A gente agradece, professora Patrícia, pela disponibilidade, né, pela leitura atenta, mas, sobretudo, pelas orientações na qualificação que fizeram toda a diferença, né? Então, ter uma pessoa com uma capacidade técnica, né, produção científica, né, expertise, principalmente no campo dos dados abertos, né, encaminharam a dissertação para esse
para esse caminho, né, para esse percurso, que eu acho que é um percurso revelador, né, e que traz subsídios para a universidade melhorar ainda mais na questão dos dados abertos, uma vez que ela já é referência, né. Então, eu acho que a universidade tem todo o interesse de colocar as recomendações do Antônio adiante, porque é uma área estratégica, né, para a universidade, e que, com certeza, né, as suas considerações, contribuições à qualificação fizeram a diferença. A gente fica muito feliz, fica feliz de ser também as mudanças, né, e as adequações e os ajustes terem sido percebidos, né, que a gente faz com muito zelo, né, assim, o atendimento às solicitações da qualificação, e às vezes a gente chega em defesas que a pessoa que propôs nem repara, né, se foi feito, se não foi. Então, assim, o atendimento do Antônio foi integral, né, aquilo que foi implementado foi na totalidade as recomendações das professoras, então eu fico feliz de ter sido notado, né? Então, obrigado, passo agora para a professora Gabriele. Bom dia, agradeço o convite, né, ao Antônio, ao professor Pedro, cumprimento minha colega a professora Patrícia. Então, eu estive na qualificação e, como a professora Patrícia comentou, a gente vê uma mudança no trabalho, uma robustez, uma segurança, Antônio, que você está de parabéns. É um trabalho muito bem conduzido. A gente consegue ver também, sabe, um trabalho quando ele é bem orientado e como que isso também tem a mão do Pedro, assim. Então, parabéns para vocês dois. Eu acho que esse grande finale foi, né, tem sido aí muito bem sucedido. Então, de fato, eu estou muito feliz com o resultado final do que foi apresentado. Concordo com tudo que a professora Patrícia comentou, tá? Tá um texto bem escrito, mas, Antônio, eu acho que a gente pode investir no seu trabalho, e aí, de fato, a gente vê, às vezes, essa revisão de português como um gasto, né? Porque a gente lê, dá para entender, mas você come algumas vírgulas, entendeu? Então, assim, em alguns momentos precisaria de vírgula, precisaria de um trabalho mesmo que a gente não é, né? A gente lê, a gente entende, mas eu acho que merece. É um trabalho tão complexo. Pode falar, Pedro. Rapidinho, eu queria só defender o Antônio aqui, que ele está com a carinha assim de curioso e tal, porque nós já mandamos esse trabalho para uma revisão de português. Ah, então perfeito. Não, perfeito não, porque está ainda cheio de problema, né? Então, assim, Ah, tá. Isso já mandaram. Eu achei que vocês tinham já mandado mandamos, não foi, agora. Antônio? Realmente teve isso. Eu já mandei, já para Aconteceu pessoa que comigo fez na a minha tese de correção doutorado isso ortográfica. também. Mandei, paguei E caro. realmente eu estou com essa interrogação estranhando, Tem a isso, interrogação que o a gente professor Pedro fica está assim, falando, né? porque eu estou estranhando ter esses apontamentos. Mas Porque a assim, gente vai mandar de novo. eu Né? paguei, não foi um valor barato, foi um valor razoável. Sim. Aí A eu gente acho pode assim, pedir para a pessoa refazer, né? Tá na ou então garantia. O mudar, que, né? o que pegou para mim é a falta de vírgula, sabe? Sim. Para Ou mim então, também, foi mais a ou, questão da vírgula. porque assim, ou então mudar a profissional, já que ela deixou a desejar, né? Né? Eu acho que dá para pedir para refazer, né? Demonstrar que, né? Que não Fala que foi foi. sinalizada, essa é uma revisão gramatical. Não é do conteúdo, não é da lógica, mas assim, não vi também coisa ditado, mas é vírgula, sabe? Sim, mais Entre os vírgula, né? advérbios, usar Detalhe, vírgula, tá, aí tá gente? É detalhe faltando. mesmo. A gente Eu pede para acho ela que fazer também uma a outra pessoa também pode leitura. estar cansada, né? A gente pede para fazer outra leitura, né? Uma leitura mais focada nesses aspectos mais de pontuação, né? De gramática. No geral, então. Mas assim, é só para defender aqui o Antônio, que teve todo o cuidado, né? Mandou para a revisão antes de passar. Eu pedi para ele, né? Tivemos essa conversa, ele aceitou e viu a validade, né, do investimento. E, enfim, né? Eu nem gosto de falar isso, não, porque às vezes é uma questão que, assim, um comentário no texto resolve, mas eu estou fazendo questão de destacar, porque eu acho que é um trabalho que vale a pena, Isso. né? Não, é ótimo Concorrer a falar. prêmio, eu acho que é um trabalho que ele tem frutos, entendeu? Não é uma mera dissertação, eu vejo que é uma dissertação que tem uma concretude, né? O povo anda muito atrás dos impactos, o seu tem um impacto, né? O impacto no trabalho, o impacto social. Mas então vou voltar aqui, né? Isso, Dito deixa a raiva isso, da revisora para lá, Antônio, e presta atenção nas correções. isso tudo porque a gente quer que você alce voos maiores, assim, com o seu trabalho. E aí, quando você está com vários trabalhos, eu avalio muitos trabalhos, né?
Aí, infelizmente, aí vem normalização, aí vem algumas coisas que, assim, que são bobas. Eu nem olho isso, eu juro, eu nem olho referência. Mas agora a norma mudou, né? A norma de citação. Aí, inclusive, o ponto final não vem depois da frase, vem depois do parêntese. No seu tá tudo ao contrário. Tipo, tá na norma antiga ainda. Eu falei, gente, se esse menino for para alguma banca chata de normalização, entendeu? Eles vão tirar alguns décimos. Mas eu sinalizei, tá? Você tá causando com essa cara estranha, mas é porque você diz a questão da esse é BNT. trabalho dos bibliotecários. A questão da BNT ainda está também a desejar? É porque mudou recente, aí talvez, assim, aí é o Sim. profissional se atualizar, né? Tem um ponto final, né? A gente usava muito ponto final depois da frase, só que a norma veio e colocou depois do parênteses. Olha, entendeu? E aí, se for a mesma pessoa, você chama a atenção dela, entendeu? Pede para Paga a norma de refazer. citação e pede para refazer em tudo. Isso. Entendi. Está Então, destacado na dissertação, né? Eu coloquei alguns, né? Porque assim, eu queria Sim. ler o trabalho, eu não ia ficar. Então, eu sinalizei. Quando eu vi, falei: isso aqui mudou, tá? Bom, aí, quanto eu vou seguir também a ordem, o resumo. Eu gosto quando você começa ele explicando, né? Em vez de essa presente pesquisa, ou essa pesquisa tem como objetivo. Eu não gosto de resumos que começam muito assim, sabe? Então, eu acho que o seu resumo ele tem um preâmbulo, né? Ele tem uma introdução. Sim. Então, eu gosto dele, só que, como a professora Patrícia comentou, eu acho que as considerações finais, até do meio para o final, eu acho que está a desejar por conta do tamanho, da grandiosidade do seu trabalho. E acaba que é uma consideração final, já meio cansada também no resumo. E aí eu acho que o resumo é aquele primeiro elemento que a pessoa pega o trabalho e está com energia. Por isso que ele tem que ficar excelente. E aí você consegue melhorar também as considerações finais do seu resumo. Inclusive, até acho que as categorias que você criou, que estão lá na página 145, elas poderiam compor ali parte da metodologia. Você traz o 5W, 2H, isso não consta no resumo, né? Então, eu acho que, assim, cabe melhorar o resumo, tá? O resumo é um elemento ali importante para textual. E aí, como a professora Patrícia comentou também, eu, de fato, vi que você fez os ajustes, você levou em conta, eu percebi isso, né? Porque eu fui uma das pessoas que queria ver o que era informação orçamentária, informação financeira, informação contábil na introdução enquanto conceito, e você trouxe. E aí isso é muito importante, né, para um leitor que não é especialista, por exemplo, o que é informação financeira, contábil, orçamentária, dos resultados, eu estou acreditando em você, né? Agora, eu, enquanto uma leitora, uma pesquisadora, eu consigo entender o seu trabalho. Essa é a grandiosidade também do seu trabalho, além de todo o resultado, mas é uma pessoa entender a sua pesquisa. E aí a gente consegue entender a sua pesquisa. Tem um encadeamento lógico, né? Você vai puxando o leitor, né, para ler o outro capítulo e sucessivamente, né, até chegar nas considerações finais, sem grandes transtornos, porque a gente vai acompanhando mesmo o raciocínio junto com você. Né? Então, o texto está muito bem escrito. Tá? Fique tranquilo quanto a isso. Então, parabéns aí pelos conceitos na introdução. Eu só vou sugerir para você colocar o número das leis na introdução, porque você cita a lei da responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação e o LOA, e aí eu não vi o número da lei, entendeu? Então, assim, eu acho que é só para acrescentar mesmo, né, essa parte. Acho que no problema de pesquisa, eu acho que você podia tirar a sigla PDA e colocar por extenso, Plano de Dados Abertos. Só porque está lá no problema de pesquisa, entendeu? Então, no objetivo específico, eu também reparei essa questão dos indicadores, que a Patrícia comentou, porque, de fato, na revisão você trabalha com os indicadores, mas você não puxa isso lá para as análises. Bom, o seu trabalho já está grande demais, eu não vou pedir nada, mas eu acho que se vocês quiserem fazer um artigo sobre isso, daria. Ai, gente, meu interfone está tocando. Não sei se vocês estão escutando, então? Sim. Então deixa eu lá. Sim, pode ir lá atender, isso. Só um minutinho.
Pronto, voltei. Desculpa, mas é porque eu estou sozinha em casa, né? Nada E que a isso. gente Uhum. realmente não esperava. Bom, eu estava nos objetivos, então acho que aquela relação com os indicadores, eu acho que cabe talvez uma outra produção, se vocês quiserem, né? Se não, acho que vale a pena só ajeitar mesmo o objetivo lá específico. Mas agora eu fiquei com vontade de ver essa questão dos indicadores assim de uma forma sistematizada, sabe? Então tá, desses objetivos, sabe por quê, Antônio? Assim, por mais que o trabalho de dissertação ele se encerre, você vai depositar, você não vai deixar de trabalhar lá no PROAD, né? Então, quem sabe, você não é? Eu acredito também que o servidor tem que pesquisar. Você Assim, fica com isso aí. na verdade, eu estou saindo da instituição esses dias. Para onde, Antônio? Não pode. Para a UFESA, mudar de universidade. Tudo É bem. mesmo? Não Porque, sabia. porque assim, na UFRN, como eu coloquei no trabalho, eu sou técnico em contabilidade. Aí eu fui aprovado no concurso da UFESA para contador, que é do nível superior. Então tá melhorando, né? Entendeu? É Parabéns. isso. Obrigado. Tudo bem, Parabéns. parabéns, Depois você Antônio. volta para lá. Depois você pede Merece. remoção. Pede remoção de volta. Parabéns, Antônio. Olha, então olha o legado, né, que você está deixando institucionalmente. Isso. Não vá embora sem, pelo menos, tentar uma reunião técnica, porque a gente que é um mestrado profissional, né, eu fico vendo, assim, trabalhos que buscam melhorar a qualidade, né, do trabalho e, às vezes, não são apresentados para chefias, para instâncias superiores. E olha o trabalho que você teve. Então, acho que vale a pena depois você puxar aí uma reunião, né? Imprimir o seu produto e, né? Para não ficar uma coisa, né? A ser só depositada, tá? De qualquer forma, você tem uma tecnologia que você vai lá para a oferta, né? Você tem essa mecânica toda que você desenvolveu para fazer essa pesquisa. Bom, você já tem um outro trabalho aí nas mãos. Ou pode fazer um estudo comparado também. Assim, eu acho que vale você, inclusive, depois, né? Investir aí na continuação dos estudos, tá bom? Então, voltando aqui, quantas justificativas? Eu acho que elas estão todas, né? A científica, a social e a pessoal. Aí você, na científica, fala que você encontrou 2 trabalhos, né? Só que esses 2 trabalhos que foram encontrados, eu colocaria as referências dele em nota de rodapé e faria uma breve análise. Porque eu, de fato, fiquei curiosa. São só 2. Quais são esses 2? Tá? Abriu isso aí para mim. E como eu acho que o seu trabalho está muito bem feito, eu acho que no justificativa social, eu acho que você devia colocar a Agenda 2030. Assim, são coisas que são pequenos ajustes, porque no objetivo da Agenda 2030, no 16, instituições eficazes, você consegue trazer essa robustez, e quando a gente vai para banca de premiação, isso faz uma vista, entendeu? Então, assim, coisas que você consegue fazer numa tarde e vai melhorar ainda mais o seu trabalho. Então, trazer o objetivo 16 da Agenda 2030 para o destaque lá do impacto social, tá? Sim. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí você, na explicação das sessões, você traz a citação longa acerca do 5W2H, uma citação longa. Eu só acho que quando a gente está explicando as sessões do trabalho, você não precisa trazer essa citação. Eu acho que ela ficou meio disforme ali, sabe? Então, eu retiraria a citação longa que você faz desse 5W2H. Para deixar só assim, cada explicação numa sessão como um parágrafo mesmo, mantendo ali o mesmo esquema, né? Sim. Então, a questão da imagem, eu acho que é muito interessante, também faz uma vista, ela é importante, só que tem 2 coisas, 2 camadas. Primeiro que o alinhamento dos círculos tá torto, aí isso me causou um incômodo, entendeu? Tá uma coisa meio assim, eu falei, ai gente, por que ele não arrumou? A gente fica com vontade de arrumar, mas olha, para além desse toque meu, eu fiquei pensando, e aí eu acho que você podia depois conversar com o Pedro, porque você tem lá, né, a cultura informacional, o comportamento informacional, o direito à informação, os círculos concêntricos. Nesses círculos concêntricos, a gente tem uma lógica do círculo concêntrico. E aí, o direito à informação, ele não pega a cultura informacional. Só que eu acho que você podia fazer
esse círculo dentro de um quadrado, de um retângulo, colocaria o FRN, que seria então a ambiência, o contexto, colocaria outro quadrado, outro retângulo com o direito à informação e os círculos concêntricos dentro desse retângulo, porque aí o direito à informação estaria abarcando a cultura informacional, o comportamento informacional, entendeu? Na lógica. Porque quando você coloca o direito à informação num círculo concêntrico menor, ele não está dentro do maior. Entendeu a lógica? Aí, no caso, seria um só retângulo e os círculos estariam dentro desse mesmo retângulo, é isso? No direito à informação, porque eu acho que o direito à informação é maior do que o comportamento e a cultura. Ele influencia. E até acho que você poderia, né? Isso seria um desenho conceitual importante, mas aí eu não sei qual que seria o interesse de vocês. Imagina se vocês conseguem fazer esse desenho trazendo ali as dimensões do comportamento, da cultura. Bom, isso seria muito legal. Igual que a gente vê nas produções de regime de informação, o Pedro sabe, né? Mas assim, eu acho que vai dar um certo trabalho, mas para este momento, acho que você poderia pensar só pensa de novo na figura, tá? Inclusive, a lei de acesso à informação, transparência ativo, poderiam aparecer como dispositivos nesse desenho. Quebra sua cabeça um pouco em relação a isso, entendeu? Com esse desenho, porque eu acho que ele é muito importante. Então, você pega todos os elementos conceituais do seu trabalho e desenha no papel antes de ir para o computador, sabe? Tá certo. E aí eu acho que vale a pena setinhas, como um influencia no outro. Eu acho que ficaria muito legal, tá? Tá bom. Mas você entendeu a lógica dos círculos concêntricos, né? É um dentro do outro, mas aí nesse caso, aí, no caso, a sua recomendação, só para ver se eu entendi de fato, seria colocar, então, direito à informação como o maior da ilustração, da figura, como o maior elemento, no caso, já que ele abrange também a cultura organizacional e a cultura informacional. Seria isso? Seria inverter a lógica que está atualmente. Mas aí você conversa depois com o Pedro para ver se tem sentido o que eu estou querendo, porque... Ou talvez no círculo concêntrico, eu acho que você tem que ler o que é círculo concêntrico, na verdade, talvez. Porque, assim, quando eu bato o olho, eu vejo, então, que o direito à informação, que é um círculo menor, ele está influenciando ali o maior também, então talvez algumas setas, mas acho que externamente, dentro de um quadro, seria mais interessante. Mas não sei, entendeu? Vou analisar direitinho, então. Conversar com alguém, eu acho que é um modelo mental interessante, tá? Bom, aí vamos lá. A questão da revisão de literatura também, olha, nada a acrescentar. Muito bem feito, muito bem construída, pegando os autores principais, seguindo o raciocínio, sabe? Então, seus ajustes serão muito poucos e são sempre na tônica de melhoria ainda mais do seu trabalho. Quanto à metodologia, né? Eu achei também muito bem explicada. O quadro 3 da construção do roteiro eu achei ótimo. Eu senti falta no apêndice do comitê de ética, porque você cita no texto, mas coloca lá aquela figura do comitê que foi aprovada lá no apêndice do trabalho, porque isso também faz vista. É importante, já que teve todo esse trabalho, né? Você não sabe se todo mundo vai, né, pegar ali, vai ler aquele parágrafo, às vezes numa leitura dinâmica, mas visualmente lá no apêndice, é importante que esse documento do Comitê de Ética conste, tá? Tá. Eu tenho uma dúvida. Você fala que fez o pré-teste, né? Aí eu só eu queria saber se foi com que servidor. Será que vale a pena informar? Assim, eu não vi... Porque, assim, o Comitê de Ética não orienta a não dizer, né, o nome do servidor. Então, por isso que não foi colocado. No pré-teste? Não, mas você não precisa colocar o nome, não. Mas ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o servidor que trabalha na PROAGE, né? Obviamente. Isso. Mas, assim, eu não queria o nome dele mesmo, não. Eu só queria saber que tipo de servidor é ele, entendeu? Sim, entendi. Coloca lá. Não sei. Aí você avalia depois numa nota de rodapé, entendeu? Assim, porque esse pré-teste, obviamente, tem que ser com servidor que tenha coerência
com o seu trabalho. E aí a professora Patrícia até levantou isso, né? Quantas pessoas trabalham na PROAD? E quando você estiver contextualizando a PROAD, eu acho que vale a pena você informar isso também, sabe? Das pessoas que trabalham, né, em cada setor. Beleza? Na página 134, mesma coisa, né? Você traz as porcentagens das informações analisadas e onde elas estão divulgadas. Aí eu fiquei pensando que cabia um quadro disso, mas você traz o quadro depois lá, é o quadro 11. Só que se tem levantado essa angústia na gente, leitora, né? E você tem esse arquivo pronto, será que não dava para trabalhar com cores? Assim? Então, assim, como que você chega nessas porcentagens? O que seria o 100%? Entendeu? Porque isso serviria muito interessante para as pessoas que vão ficar no setor. Então, para elas atingirem o 100%, o que é necessário? Então, eu acho que esse arquivo é também uma cereja do bolo. Porque você está imbuído de todo esse processo. Para você faz sentido, mas para quem está lendo, não. E a gente fica curioso para saber. No caso, colocar nos resultados esse negócio. Eu acho que vai ficar muito grande, não sei, né? Nos apêndices, né? No apêndice do trabalho. Pensa onde que ficaria melhor, sabe? Mas não, eu acho que não daria para abrir mão desse resultado, dessa tecnologia que você tem, sabe? Desse conhecimento. E como que você chega nessas porcentagens? E trabalhando com esquema de cores. Então tá, eu boto o documento todo no... Então, o que é o ideal? Eu boto tudo em laranja. O que ela já faz? Eu boto no amarelo. E o que ela poderia fazer, entendeu? Sim. Para esse documento ficar laranja, quais são as cores que precisam... Entendeu? Didático. Então tá. E aí eu acho também que você tem um caminho de tese também aberto, né? A partir dos dados abertos, envolvemos outras universidades, aí pronto, já está. Você é um servidor aí da UFERSA, vamos ver o que está. Porque a UFRN ela tem um certo destaque, né? A gente vê que ela se preocupa com isso, então a Patrícia, que é da UFMG, sente isso também. E aí tem algumas pesquisas que sempre destacam, né, a UFRN. E aí agora eu tive essa ideia, será que vale a pena, então, você destacar isso em algum momento, né, que a UFRN é sempre muito bem avaliada em relacionada a isso, mas você percebe que tem coisas ainda a serem melhoradas? Porque, assim, você percebe que tem coisas a serem melhoradas e demonstra e vai entregar um caminho para isso. Daí também a importância daquele quadro didático. Só que tem universidades, Antônio, que estão, assim, ainda... bem atrás, né, nesse quesito. Não, por isso que eu acho que olhar também para o cenário nacional em um outro momento, depois que você se assentar lá na UFERSA, seria interessante você verificar a Rede Nordeste ou o Brasil inteiro, né? Porque é um conhecimento seu muito profundo, desenvolvido nessa dissertação. Bom, eu já comentei com você, né, que eu acho que você deveria apresentar seu trabalho para os gestores da PROAD. E já indo para a proposta de intervenção, a primeira frase de sua proposta é assim: este material é fruto da concretização do último objetivo específico da dissertação. Olha, a sua proposta de intervenção ela é fruto de todo o trabalho de pesquisa, não é só do último. Entendeu? Então, acho que vale a pena você reformular esse primeiro parágrafo introdutório. Você só chega nessa proposta de intervenção porque você fez o objetivo 1, 2 e 3. Tá? E aí, nessa proposta de intervenção, eu acho que cabe uma síntese breve, né? Por conta, né, do formato da proposta, a justificativa acadêmica, social e pessoal, lá na proposta de intervenção. Algo mais reduzido, assim, mas que demonstre para o leitor a importância da sua pesquisa, e não está lá, né? E na proposta de intervenção, o público-alvo, será que vale a pena você escrever a quem que se destina? Assim, na última, né? Geralmente tem isso, né? Nas propostas de intervenção. Então, eu vou te mandar o arquivo com as minhas leituras, com os meus comentários, eu não vou me alongar mais. Mas, assim, eu estou muito feliz com o seu trabalho, acho que foi um trabalho muito bem feito, né, muito bem conduzido,
com resultados originais, né? E que, de fato, colaboram institucionalmente e uma instituição com uma relevância social que causa, né, o impacto aí. E aí, então, acho que são só coisas para ajustar agora, né? Não são grandes coisas conceituais, né? Enfim, coisa que você consegue resolver rapidamente. Parabéns aí pela aprovação no concurso. Obrigado. Bom, agradeço demais também a professora Gabriele pela leitura, né, pela atenção a esses pontos que precisam, que podem ainda ser ajustados, né, e melhorados. A gente vai dar toda a atenção, né, tomei nota aqui de tudo, ponto a ponto. Realmente não são muitas coisas, né, consegui captar aqui um a um, e vejo que em 2 dias é possível. Talvez o mais desafiador vai ser a remodelagem do desenho, né, da representação mental, né, da proposta teórica, mas qualquer coisa também a gente manda para você, Gabi, para você ver se está de acordo com a ideia, porque eu acho que vale a pena, né, um referencial teórico bastante denso, né, incrementado, e são muitos elementos, a gente conta com a sua colaboração no design dessa ideia. Bom, então, da minha parte, né, não tem arguição, só queria manifestar aqui alguns pontos do percurso, né, da orientação com o Antônio, né, que foi um processo bastante produtivo para mim também. O perfil do Antônio é bastante interessante, porque ele é muito propositivo e resolutivo também, então ele atende ao que você pede, você solicita melhorias, né, nas idas e vindas do texto, e a gente vê a implementação. Algo que assim, a gente tem que remarcar, né, não se deixou seduzir pelas inteligências artificiais da vida aí, nessa finalização de escrita. Você vê que até o último momento a personalidade do texto é dele, né, então ele não se valeu dessas alternativas aí que muita gente está fazendo, está assim, queimando reputação no meio do caminho, né, está deixando as pessoas, né, feias na foto, né? Então, Antônio, isso aí é um mérito, né, faz parte da personalidade dele, né? E outro ponto, assim, a extensão da pesquisa, a quantidade de dados coletados, analisados, né, e feitos de forma bastante atenciosa, né? Você vê a pesquisa documental sendo feita de forma bastante minuciosa, adequada, a análise de conteúdo também, a criação das categorias, a gente não vê isso com frequência, né? Muita gente fala que vai usar a análise de conteúdo de Bardan e faz uma análise temática no máximo, e então é tudo assim, né? Para quem pega orientandos como o Antônio, a gente tem uma satisfação, né? No final das contas, a gente vê o crescimento mesmo do aluno. Então, fica aqui, né, meu agradecimento ao Antônio também pelo percurso. Aprendi muito, né? São temas que eu estou buscando também me aprofundar mais, dados abertos, dados governamentais abertos. Então, aprendi demais com o percurso. Então, agora, né, passado esse momento de apresentação e arguição, vou convidar as professoras para ir para uma outra sala. Eu vou colocar aqui mesmo no chat, vou abrir aqui e vou colocar no chat, aí só vamos nós três para lá, tá? E rapidinho a gente volta para cá. Só um minutinho. Voltar aqui. Vamos fechar tudo aqui para ir para lá.
Bom, gente, voltamos. Vou, então, proceder com a leitura da ata da nossa 114ª ata de defesa de dissertação para obtenção do título de mestre em Gestão da Informação e do Conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, no dia 13 de maio de 2025, às 9 horas, através da plataforma Google Meet, ocorreu a defesa de dissertação de mestrado do discente Antônio Francisco do Nascimento de Oliveira Júnior, intitulado Cultura Informacional na Pró-Reitoria de Administração da UFRN, Análise da Transparência Ativa das Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis. A banca examinadora foi composta pelos professores Dr. Pedro Alves Barbosa Neto, presidente, doutora Gabriele Francine de Souza Carvalho Thanos, membro interno, e doutora Patrícia Nascimento Silva, membro externo. O presidente da sessão procedeu com a apresentação dos membros da banca, e em seguida foi iniciada a apresentação da dissertação pelo mestrando no período de 30 minutos. A banca examinadora, então, após a apresentação do discente, se reuniu em um ambiente privado, né, discutiu a avaliação da dissertação para emissão dos pareceres. Então, os docentes voltaram novamente para esse momento, que estamos aqui, junto ao público, e emitimos em conjunto o parecer aprovado. Então, parabéns, Antônio, né, você tem aí, conforme a nossa resolução na Universidade, 08/2022, CONCEP, o prazo de 90 dias para concluir, né, as alterações, sugestões que foram trazidas aqui, implementá-las na versão final e depositar, né? Então, eu faço, então, a finalização, né, lavrando a ata. É isso, parabéns por essa conquista, encerramento de ciclo. Com você a palavra. Assim, primeiramente, eu queria agradecer, né, a banca, não só por hoje, mas também pela questão da qualificação. Aquela qualificação foi meio que um divisor de águas, né? Ajudou muito, me norteou muito, me direcionou muito. E assim, se o trabalho chegou como chegou agora, é fruto disso, é fruto da qualificação, do que foi exposto por vocês lá na qualificação. Então, eu só tenho a agradecer primeiramente por isso, pelas contribuições de cada um da banca, da professora Patrícia, da professora Gabriela e também do professor Pedro, que com certeza foi muito importante ao longo dessa jornada, ao longo desse trabalho, que não foi fácil, né, professor? Foi, principalmente a questão do comitê de ética também teve uma dificuldade, porque teve a questão da greve, que também impactou nessa questão, mas no final deu tudo certo, e agora a palavra é só agradecimento. Obrigado a todos, mais uma vez. Muito bem, Antônio. A gente agradece também o seu interesse, seu engajamento, né? Teve concurso no mês? Concurso foi no processo? Foi no processo, mas foi no início ainda. Acho Entendi. que foi em 2022 que eu fiz o concurso. Muito bem. Aí fui chamado agora, nomeado agora, né? Uhum. Parabéns, duplamente, viu? Obrigado. Isso mesmo. A gente fica muito feliz, né? E conte com a gente, né? Conte com o programa, né? Que não seja um encerramento definitivo, né? Nós temos o doutorado. Se em algum momento você desejar voltar, será muito bem-vindo. Né? A gente precisa de pesquisar. Vamos descansar um pouco, né? Isso. Vamos descansar um pouco. Ano que vem tá aí. Isso. Mas as portas estão abertas, né? A gente precisa de pesquisadores com esse perfil, né? Um perfil engajado, né? Com fôlego, que olhe para o objeto e veja múltiplas possibilidades, né? Encare de frente e como você conseguiu fazer de forma bem exitosa. Então, ficamos felizes demais, né? Um momento de celebração da conclusão, né? E encerro agora a sessão, agradecendo mais uma vez as professoras. Contem conosco sempre, né? Estamos aqui à disposição. Bom dia a todos. Encerro agora, então. Parabéns, viu, Antônio e Pedro? Obrigado. Tchau. Bom dia para vocês. Vamos nos falando, viu, Antônio, para implementar tudo. Tá certo. Vou te mandar a documentação toda, tá? Pronto. Aí talvez agora, de início, eu não consiga pegar, porque eu estou no processo justamente da questão da nomeação, inclusive mudança de cidade, e aí talvez eu consiga pegar daqui a uma semana, ou no máximo... Tranquilo. Na hora que ficar tranquilo. Nós temos 90 dias. E é pouca coisa mesmo. Eu anotei tudo, ponto a ponto. Vai dar certinho para você fazer tudo. Pronto. Tá bom? Obrigado, professor. Valeu. A gente vai se falando. Comemora bastante hoje. Tá e certo. Parabéns pelo concurso. Eu não sabia. Fiquei feliz. Obrigado. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.